Você já deve ter visto mapas do metrô ou dos 5 distritos de Nova York, mas provavelmente nunca viu um mapa da guerra de gangues na cidade. Isso não é Bloods contra Crips ou Gangster Disciples contra Black Disciples. A guerra de gangues de Nova York segue um conjunto de regras completamente diferente. Pegue o Brooklyn, por exemplo. Em Brownsville, bairro com a maior concentração de conjuntos habitacionais públicos do país, gangues rivais se concentram em uma área chamada Guerra de uma Milha Quadrada. Aqui, duas grandes alianças principais, a U e a Chu, estão travando uma guerra brutal uma contra a outra. Mas o caos não para por aí. Sob esses guarda-chuvas, há dezenas de grupos menores e conflitos internos, todos disputando os mesmos territórios. Enquanto isso, no Queens, bairros inteiros como Shadeville têm sido controlados por gangues formadas por adolescentes, alguns com apenas 14 anos realizando tiroteios em plena luz do dia. E no Bronx, a guerra se tornou ainda mais pública, onde rappers de drill, transmissões ao vivo no Instagram, músicas de provocação e denúncias federais alimentam o mesmo ciclo de violência. Desde grupos de rua no Brooklyn e no Bronx, até gangues dominicanas em Washington Heights, gangues chinesas em Chinatown e até mesmo as 5 famílias da máfia italiana que ainda estão presentes por toda a cidade. Nossa equipe passou horas mapeando cada gangue até as ruas exatas que elas controlam. Esta é a guerra de gangues de Nova York mapeada. Para entender uma das grandes rivalidades dessa guerra, precisamos focar na disputa de uma milha quadrada em Brownsville. Como mencionado na introdução, Brownsville tem a maior concentração de conjuntos habitacionais públicos do país, e a maioria das gangues tem base nesses conjuntos. A maioria dos grupos nessa região está sob a Aliança Wu ou a Aliança Chu, mas essas não são gangues unificadas com um único líder tomando todas as decisões. Os principais grupos do Chu estão baseados nos Howard Houses, Tilden Houses, Marcus Garvey Village, Riverdale Towers e Newport Gardens, enquanto os principais grupos estão baseados nos Setlow Houses, Van Dyke Houses, Langston Hughes Houses, Brownsville Houses e Noble Drew Ali Plaza. Membros do Chu que moram no Marcus Garvey Village e nos Tilden Houses significa que, ao atravessar uma rua, a Dumont Avenue, eles estão entrando em território inimigo. Em 22 de abril de 2023, o membro dos Chu, Brian Ramos, e outros 2 integrantes da gangue entraram no conjunto habitacional Van Dyke. Eles chegaram a um parquinho com crianças brincando e viram alguns rivais Wu do outro lado do parque. Eles abriram fogo, disparando vários tiros e depois fugiram do local. Felizmente ninguém ficou ferido, mas a mensagem foi clara. Até um parquinho infantil durante o dia podia virar palco de guerra de gangues. E então, em 1º de agosto de 2023, o membro dos Wu, Deshaun Nimens, estava andando com um grupo de amigos quando eles avistaram um membro do Chu chamado Jeffrey Thomas dentro de uma barbearia cortando o cabelo. Essa barbearia se chama Champion Cuts e fica no território dos Wu. Na Chester Street, 557, o membro dos Wu, Nimens, colocou uma máscara no rosto, sacou uma arma e atirou dentro da barbearia, esperando acertar Jeffrey Thomas. Segundos depois, Jeffrey saiu da barbearia sem ser atingido e então revidou atirando contra o grupo. Nenhum membro do Wu foi atingido, mas um transeunte inocente de 69 anos foi baleado no torso enquanto levava o lixo para fora. Isso mostra que a violência vai além dos conjuntos habitacionais, atingindo até transeuntes inocentes no fogo cruzado. Essa rivalidade entre Wu e Chu também envolve alguns dos maiores nomes do rap. Pop Smoke e Bob Shmurda faziam parte de grupos na Aliança Wu, onde Pop Smoke chegou a intitular um de seus álbuns de Meet the Wu. Embora em entrevistas Pop Smoke sempre fizesse questão de mostrar que era um membro leal da Gangue 092, um grupo menor dentro da Aliança Wu. Eu vou te fazer uma pergunta. Não é nada demais nem nada assim, mas Então, quando as pessoas falam Wu, elas estão falando de vocês? Ou estão falando do mundo todo? Deixa eu te falar uma coisa. Eu também tô nessa. Toda essa parada de escuta, eu também tô nessa, tá ligado? Eu sou das quebradas, tá ligado? Onar, desse jeito. Tá ligado no que eu tô falando? Você tá nos onars. Pop Smoke foi tragicamente assassinado na Califórnia, enquanto a ascensão de Bob Shmurda foi interrompida por sua condenação a 7 anos de prisão. Ele foi condenado à prisão por seu envolvimento com a GS9, uma gangue de rua do Brooklyn ligada à maior aliança Wu. Além do grupo GS9 de Bob, a maioria desses conjuntos habitacionais representa um grupo diferente do Wu e do Chu. Por exemplo, nos projetos Van Dyke, o grupo da Aliança Wu aqui é a Gang Brothers Over Everything, ou BOE. E logo do outro lado da Mother Gaston Boulevard, nas casas Brownsville e Langston Hughes, está a Gang Only My Brothers, ou OMB.
Quanto à Aliança Shu na região, o pessoal das casas Tilden é conhecido como Shu, ou simplesmente como sua própria gangue. Os Shus do Marcus Garvey Village são chamados Hood Stars, enquanto os das casas Riverdale são Newport. Com tantos grupos e projetos na Guerra de uma Milha Quadrada, até as alianças Wu e Chu se desfazem, levando grupos a se enfrentarem. Muito recentemente, em 15 de abril, 36 membros dos Wishu foram presos em uma acusação de 188 crimes que os conecta a dezenas de tiroteios em Brownsville. Você pode ver como esses membros de gangue são jovens. Todos os 36 presos tinham entre 16 e 27 anos de idade. Mas os Wu e os Shu não são os únicos dominando as ruas do Brooklyn. O sul do Brooklyn enfrenta sua própria guerra de gangues. Lá embaixo, perto de Sheepshead Bay, Brighton Beach, Coney Island e Gravesend, algumas das gangues mais dominantes estão ligadas aos 59 Brims e aos Bloodhound Brims. Essas gangues são mais espalhadas que as da Guerra de uma Milha Quadrada, e recentemente acabaram envolvidas numa grande denúncia formal. Estes são apenas alguns dos supostos membros da gangue 59 Brims Bloodhound Brims. 14 deles, incluindo um jovem de 15 anos, foram acusados em uma denúncia com 129 acusações de assassinato e posse de armas por crimes violentos cometidos nos bairros de Sheepshead Bay e Coney Island em 2021 e 2022. Após falhar ao atacar um rival, mensagens vazadas mostram a frustração de um membro por ninguém ter sido morto. Um membro dos 59 Brims, Antoine, estava perguntando por que foi uma ação ruim, e os outros responderam que foi porque ninguém foi atingido. Outros membros disseram coisas como: era pra alguém estar em estado crítico, gangsta. Eram 4 de vocês, só precisamos acertar nossos alvos. Só isso, parceiro. Mas o Brooklyn é só um distrito. Indo ao norte e leste, chegando ao Queens, a guerra de gangues muda bastante. No Queens, a maior parte da violência se espalha por Jamaica, South Jamaica e Queens Village, onde adolescentes transformaram bairros comuns em campos de batalha. Uma das principais áreas da guerra de gangues no Queens é Shadyville, em Queens Village. Shadyville se tornou a base principal da gangue Bad Call Ball Out. Essa é uma aliança maior formada principalmente pelos Crips do 55 Neighborhood e pelos Self-Made Mock Ballas. O líder da gangue Bad Call é um jovem de 21 anos chamado Javon Adapoko. Nas ruas, porém, ele é conhecido como Shady e é o líder de Shadyville. Shady distribui armas de fogo carregadas de sua casa em Queens Village para membros da gangue, incluindo jovens de 14 ou 15 anos. Ele dava permissão para esses adolescentes irem atrás de seus rivais na região. E isso, na verdade, era uma prática comum em toda a região do Queens. E eles dizem que o líder da gangue, a Trey Moving Crips, era na verdade um homem de 33 anos que começou a treinar adolescentes de apenas 14 anos, ensinando-os como puxar o gatilho e em quem atirar. Um desses jovens membros da gangue, chamado Shan Chang, era apelidado de Broad Day por seu sucesso em realizar tiroteios em plena luz do dia. Mas nem mesmo Shady tinha medo de cometer os ataques pessoalmente. Em novembro de 2022, as aulas tinham acabado de ser encerradas na North Queens Community High School. Mark Green, de 18 anos, estava esperando o ônibus do lado de fora da escola, na Main Street com a 77ª Avenida. Shady e outro membro da gangue Bad Cole viajaram de Queens Village para o território rival procurando por Mark Green. Para a gangue Bad Cole, não se tratava apenas de ir atrás de mais um rival. Era um aviso de que, mesmo fora de Shadyville e até mesmo do lado de fora de uma escola, em plena luz do dia, seus rivais não estavam seguros. Quando os alunos estavam saindo para casa, Shady e outros membros da gangue abriram fogo. Os alunos que haviam saído da aula correram de volta à escola ao ouvirem tiros na rua. Quando a equipe de emergência chegou, Mark Green foi encontrado de bruços na calçada. Ele foi levado para Jamaica. Infelizmente, Mark Green não sobreviveu. O fato de ter ocorrido fora da North Queens Community High School tornou a situação ainda mais sombria. North Queens não é uma escola de ensino médio comum, é uma escola para alunos transferidos projetada para alunos que já estão atrasados ou já estão enfrentando dificuldades. A taxa de graduação da escola é de apenas 54%. Então, para muitos dos adolescentes que saem do prédio, a escola deveria ser aquilo que os mantinha longe da violência. Mas naquela tarde, a violência os seguiu até a porta da frente. Mas o Queens ainda é principalmente uma disputa de quarteirão, marcada por gangues menores e rivalidades locais. No Bronx, a violência de gangues é muito mais coordenada, mais pública e muito mais famosa. As principais gangues do Bronx são os Oigweedees, a gangue DOA, os OGs, a Slattery Gang e os OAs, que são baseados principalmente em Manhattan, mas ainda são muito relevantes para a guerra de gangues do Bronx por um motivo que vamos explicar.
Como no Brooklyn, essas gangues dominam muitos conjuntos habitacionais públicos no Bronx. Se começarmos pelos YEGs, essa gangue controla Mott Haven, Patterson e as River Park Towers ao norte. No sul, em torno de Mott Haven e Patterson, grande parte da rivalidade dos YGs é com a gangue OGs que fica ali perto. Os OGs estão localizados principalmente nos conjuntos habitacionais Melrose e Jackson. Geralmente são chamados de Cortlandt acima de tudo por controlarem a Cortlandt Avenue. Grande parte da violência ao longo da Cortlandt Avenue hoje em dia remonta a uma noite em 16 de abril de 2012. Um grande grupo de YGs estava bebendo junto em um bar. Em determinado momento, começou uma discussão sobre qual membro faz mais pelo grupo. Ninguém concordava sobre quem era o mais durão da gangue, então foram ao território rival procurar inimigos. Os YGs entraram no território dos OGs, no conjunto habitacional Melrose. Quando os YGs chegaram lá, avistaram um membro dos OGs de 16 anos Noah Bala. O grupo de 20 YGs atacou o jovem de 16 anos e começou a pisoteá-lo até que ele ficasse inconsciente. Infelizmente, Noah foi pisoteado até a morte naquela noite, em frente ao próprio prédio. Todos os membros de gangue do Bronx ouviram sobre sua morte. Depois desse ataque brutal, os YGs de repente passaram a ter inimigos por todo o Bronx. Um dos maiores rivais deles passou a ser o DOA, um nome que significa Dead on Arrival, ou às vezes também significa metendo bala em qualquer coisa. A rivalidade entre o DOA e os YGs já vinha crescendo, mas explodiu depois da morte de Tank Bala. Tank estava ligado ao Third Side, um dos grupos que faziam parte do grande grupo DOA. De acordo com relatos, ele estava na rua procurando rivais quando cruzou o caminho com membros dos 800 YGs, um grupo específico dos YGs. Durante esse encontro, Tank foi baleado e morto. E como ele era uma das pessoas mais conhecidas ligadas a DOA, sua morte transformou uma rivalidade já tensa em uma guerra muito maior. Alguns anos depois, em 2021, o famoso rapper de drill K-Flock teve uma discussão acalorada em uma live pública no Instagram com outro rapper de drill, Raw GS. K-Flock fazia parte da DOA e Raw GS era dos YGs. Você nunca fez nada comigo. Você nunca nem... Mano, essa foi a primeira vez que vi o boy. É, chat, você nunca fez nada comigo mesmo. De verdade. Nunca fez nada comigo. Eu que realmente fiz coisa com o Doug, tá ligado? Juro pela minha mãe. K-Flock ganhou notoriedade por fazer lives no Instagram nos territórios de gangues rivais. E aí, beleza, eles não querem sair. Olha como eu tô de boa aqui nesses lugares. Tem uns caras lá dentro, eles são frouxos. K-Flock filmava a si mesmo dirigindo pelo território dos YGs para mostrar o quanto estava confortável e confiante. Mas o mais louco é que nunca acontecia nada com ele. Raw YG viu isso e então desafiou K-Flock a voltar. Meu tipo K voa, então ele voa. Isso não é um plano. Tô voltando. Esses caras, tô lá fora agora enquanto falamos. Você chega bloqueando geral das suas lives pra ninguém ver nada. Qual é? Aparece. Estamos aqui fora. Ei, K5 aparece. Apareça agora, enquanto conversamos. Vamos garantir que você saiba onde ir. K-Flock voltou a fazer live no Instagram no dia seguinte e ameaçou ainda mais seus rivais. Como você conversa? Qualquer um pode levar um tiro. Tá mexendo comigo? Sinal duplo? Você não está seguro. Ainda não viu nada. Você não tá bem. Eu não tô de boa. Você não tá bem. K-Flock começou a rimar em maio de 2020. Ele rapidamente ganhou destaque na cena drill do Bronx ao lançar músicas populares como Op Spotter e Brotherly Love, antes de lançar sua mixtape de estreia em 2021, a mixtape DOA. K-Flock se tornou um dos rappers mais populares que o Bronx já viu, mas infelizmente sua ascensão à fama não duraria muito mais tempo. No dia 16 de dezembro de 2021, K-Flock estava andando pela rua 151 Oeste no Harlem, com sua irmã e um amigo. Eles avistaram um dos seus rivais em uma barbearia. O rival nessa barbearia era um membro da Oilspool, sigla para Original Youngs, chamado Oscar Hernandes. Essa parte do Harlem onde ficava a barbearia era território da Oilspool e é mais conhecida como Sugar Hill. Oscar viu que K-Flock estava no território da sua gangue e saiu da barbearia para confrontá-lo. O que ocorreu depois não foi gravado, mas aparentemente houve uma discussão rápida, e K-Flock sacou uma arma de fogo e atirou em Oscar no pescoço e nas costas. K-Flock conseguiu fugir do local e tinha voltado a se esconder no Bronx, mas 7 dias depois, ele se entregou à polícia de Nova York. A equipe de defesa de K-Flock argumentou que ele agiu em legítima defesa, e o júri acabou concordando. Hernandes também estava armado e K-Flock foi absolvido da acusação de assassinato, mas ainda não podia voltar para casa.
Promotores federais haviam construído um caso muito maior contra ele, acusando K-Flock de ser um dos líderes das gangues Southside e DOA sob a Lei RICO. Em vez de focar apenas no tiroteio contra Oscar Hernandes, os federais argumentaram que K-Flock fazia parte de um padrão muito mais amplo de violência, incluindo tentativas de assassinato em 2020 e em 2021, e que sua música ajudava a alimentar a onda de violência da gangue. A defesa venceu na acusação de assassinato, mas perdeu o caso federal maior sob a Lei RICO. No final, K-Flock foi condenado a 30 anos de prisão federal, interrompendo o que vinha sendo uma das carreiras de ascensão mais rápida no rap do Bronx. De volta ao local do tiro de K-Flock em Oscar Hernandes, a gangue OIP de Sugar Hill ficou indignada. Os OIs dominam Sugar Hill, que vai da rua 151 até a rua 159 com foco na Amsterdam Avenue e na St. Nicholas Avenue. Através de rappers como Dede Osama, Sugar Hill, D-Dot e E-Dot-Baby, Sugar Hill se tornou um dos nomes mais reconhecidos no drill de Nova York. Na gangue OIC, eles nem sempre foram totalmente unidos. Em 2021, Sugar Hill Kim, um membro de alto escalão da OIC rapper, acusou outro rapper de Sugar Hill chamado Blockwork de cooperar com a polícia. Quem disse que Blockwork colaborou com a polícia para sair da prisão, enquanto outros ficaram detidos. Quase imediatamente, figuras importantes da OIPO como Dede Osama e Sugar Hill D-Dot ficaram do lado do Kim. Blockwork negou a acusação em postagens nas redes sociais, tentando limpar sua imagem. Mas naquele momento a divisão já crescia. Algumas partes de Sugar Hill se tornaram Team Kim, enquanto outras partes se tornaram Team Blockwork. Membros da OI que apoiaram Blockwork foram assediados por apoiarem alguém considerado X9 por outros. Eventualmente, Blockwork se afastou completamente da Outpours e lançou Switch Sides, uma música baseada na sua separação da gangue. Quem ficou com o Blockwork pode ter se separado e seguido sozinho, mas a maioria da gangue OI queria crescer ainda mais. E em 2020 a maior aliança de gangues que o Bronx já tinha visto começou a se formar. Os OGs começaram a se unir com os OIs e a gangue DOA para criar uma aliança chamada Odd Al Sevi. Essa aliança foi formada para enfrentar os YGs, a outra grande gangue do Bronx. Como muitas das alianças de gangues de Nova York, ela era mantida unida pela música e por inimigos em comum. No entanto, como muitas alianças de gangues em Nova York, essas conexões podem se desfazer facilmente. A aliança do The Seven começou a desmoronar devido a tensões internas envolvendo E-Dot-Baby. E-Dot-Baby era um dos líderes dos Os. E-Dot-Baby foi visto em um vídeo fumando e se associando com membros da oposição, especificamente os YGs. K-Flock e a gangue DOA viram isso como um grande sinal de desrespeito e exigiram que os OGs ficassem do lado deles e repudiassem E-Dot-Baby. E-Dot-Baby foi ao Instagram e postou que nunca fumou com um rival. Os OGs acreditaram em E-Dot-Baby e não quiseram se separar dos OIS, então a gangue DOA saiu, deixando os OGs e os OIS em uma aliança. Essa era uma aliança entre Manhattan e Bronx que se tornou o principal rival da gangue DOA de K-Flock. A aliança ficou ainda mais forte após a morte trágica do membro do ZOI, Dede Osama. Dede Osama foi morto em julho de 2022 após uma briga com um rival de 15 anos que acabou indo parar na estação de metrô da rua 137 no Harlem. Dede e outra pessoa perseguiram um membro da gangue rival até a plataforma, onde Dede o golpeou na cabeça com um cabo de vassoura. O adolescente rival então puxou uma faca e atingiu Dede uma vez no abdômen. Dede morreu mais tarde no hospital. Um garoto de 15 anos foi acusado de matar outro adolescente em uma plataforma de metrô ontem. Gangues rivais zombaram da morte de Dede em uma dança chamada Naughty Bop. Os adolescentes chegavam até a fazer com que seus professores, sem saber do significado, participassem da dança. Dede dança e soca a cabeça deles? Ei, vem aqui, tem que fazer assim. Os OGs apoiaram os OIS durante a era do Naughty Bop. Mas embora os OGs e os OIS tenham tentado manter sua aliança secundária, a pressão de mortes de alto perfil, egos musicais e até algumas acusações de rico acabaram destruindo a aliança. Hoje, os OGs recuaram para seus redutos na Cortlandt Avenue. Enquanto os OGs, os UGs e a gangue DOA se tornaram os nomes mais reconhecidos no drill do Bronx, outra gangue está ganhando sua própria reputação violenta mais ao norte. Nos arredores do Parque Slattery, na East 180 e 3ª Street, a gangue Slattery se tornou uma das equipes mais temidas da região. E o que os tornava especialmente únicos era que a líder deles era uma garota de 18 anos.
Nye Benz, um rapper de drill da região da 180 e 3ª Street, assumiu o comando como chefe da gangue Slattery. Nye Benz, a polícia diz que você é quem puxa o gatilho. A polícia diz que você é quem puxa o gatilho. Isso é verdade? O quê? A polícia afirma que você dispara a arma. É verdade? Vai se fuder! Não, eu te amo! Em agosto de 2024, Nye Benz, junto com outros 19 membros da gangue Slattery, foi acusado em uma enorme denúncia com 176 acusações. A longa denúncia inclui acusações relacionadas à tentativa de homicídio, roubo em primeiro grau e roubo de veículo, além de posse ilegal de arma. Os promotores usaram músicas de drill e postagens de Nye Benz nas redes sociais como prova. Porém, nem toda a gangue de Nova York age como os grupos de drill. Algumas são bem mais antigas, organizadas e com estrutura mais sólida. Um exemplo perfeito disso são as gangues dominicanas extremamente poderosas em Nova York, como os Trinitários. Os Trinitários foram fundados no final dos anos 80 e têm sua base em bairros dominicanos como Washington Heights e West Bronx. Diferente das gangues de drill citadas, os Trinitários têm hierarquia bem mais formal. No topo estão seus líderes, conhecidos como líderes de primeira cadeira. Abaixo deles estão os líderes de segunda cadeira, e na base estão os soldados que executam as ordens nas ruas. Essa estrutura dificulta o desmantelamento da gangue, pois eliminar uma equipe local não destrói a rede maior por trás. Mas assim como as gangues de drill, os Trinitários também são divididos em vários grupos diferentes que nem sempre se dão bem entre si. Um dos exemplos mais famosos disso explodiu em 2018 na região de Belmont, no Bronx. Naquela noite, Lisandro Júnior Guzmán Feliz, de 15 anos, estava sendo perseguido pelas ruas por membros do grupo Los Ojos dos Trinitários. Achavam que Júnior era ligado a um grupo rival, mas estavam com a pessoa errada. Júnior não fazia parte de nenhuma gangue. Ele correu para dentro de uma mercearia perto da East 183rd Street e Bathgate Avenue tentando escapar, mas o grupo o arrastou de volta para fora, onde ele foi atacado com facas e um facão. Ele conseguiu cambalear em direção ao hospital, que ficava a apenas um quarteirão dali, mas desabou antes de conseguir chegar. O brutal assassinato de um adolescente inocente no Bronx está perto do fim após quase 5 anos. Últimos membros da gangue responsáveis pela morte de Lisandro Júnior Guzmán Feliz, de 15 anos, foram sentenciados hoje. Os Trinitários têm rivais externos, mas em Nova York a maioria da violência é causada por divisões internas. Alguns desses notórios grupos trinitários em Washington Heights incluem 7.700 Los Malos Corita e o grupo Own Every Dollar, ou OED, ao norte. Grupos distintos podem agir como gangues separadas e, quando se enfrentam, a violência pode ser tão brutal quanto em guerras contra rivais externos. Mas mesmo mapeando as gangues de drill pelo Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan, assim como os Trinitários, ainda existe uma rede criminosa em Nova York que está em uma categoria própria. Essa rede criminosa é a Máfia de Nova York. Para saber como as 5 famílias da máfia italiana ainda atuam, veja minha análise completa em Por Dentro da Máfia da cidade de Nova York em 2026.